Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de tarefa aqui na nossa casa. Essa casa de todos nós, porque é uma casa de Jesus. Então, todos nós devemos nos sentir à vontade aqui, devemos nos sentir acolhidos e envolvidos em boas energias. Como nós sempre fazemos antes de dar início à tarefa da noite, que é a palestra, em seguida nós temos a aplicação dos passes. Eu vou falar para vocês do livro Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um oferecimento da USE Piracicaba. Esse livro é de distribuição gratuita e aqueles que desejarem levar para casa para aprender um pouco mais sobre a doutrina, basta retirar ali naquela mesa que fica em frente ao lado da porta de saída, e nesse livro vocês vão encontrar as bases da doutrina de uma forma bem lúdica, bem explicada, bem de fácil entendimento. Então, quem desejar pode levar para si mesmo, levar para os amigos, para os parentes. Como eu disse, ele é gratuito e é realmente de muita importância o seu conteúdo. O segundo recado que a gente sempre dá aqui é a respeito da promoção que nós estamos fazendo, da venda da feijoada, que será realizada nos dias 31/7 e no dia 7/8, 2 domingos. A renda dessa feijoada, como a gente sempre esclarece, ela é totalmente voltada para a reforma, o término da reforma da nossa casa. Como todos sabem, esse imóvel onde nós nos encontramos, ele é alugado e a casa para onde nós vamos nos mudar foi recebida em doação. Entretanto, nós necessitamos transformar uma casa antiga, uma casa que era uma residência, em um salão, né? Então, isso demandou aí um investimento bem grande, que ainda não terminou. Então, nós estamos vendendo a feijoada. Essa feijoada serve de 2 a 3 pessoas, porque vocês vão levar para casa no domingo, sem precisar ir para o fogão. 1,1 kg de feijão e as carnes, mais 1 kg de arroz, mais os acompanhamentos, que é couve refogada, farofa e a nossa cortesia, que é um potinho de doce de abóbora caseiro. Nós teremos também o doce de abóbora em potes de meio quilo para quem quiser levar, porque ele faz tanto sucesso que o pessoal não se satisfaz só com o pote pequenininho. Então, quem quiser pode levar também no dia, os potes de meio quilo. A feijoada custa R$60 e o pote de meio quilo custa R$15. Então, quem quiser reservar a sua, vou repetir os dias 7 de agosto e 31 de julho, é só falar com um dos trabalhadores da casa, todo mundo tem talãozinho aí para vender, tá? Então, dito isso, vamos para a tarefa da noite. Hoje nós estamos recebendo o nosso companheiro Sérgio Aguiar, e com certeza a explanação dele vai ser de muita sabedoria, e que a gente possa receber essas informações, colocar em prática no nosso dia a dia, porque afinal de contas é para isso que a gente vem para cá, né? Para ouvir as explanações, para nos reabastecer das energias, mas colocar em prática, porque senão só a teoria não basta, é preciso que nós pratiquemos o que a gente aprende. Então vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que coordena esse trabalho, rogando ao Pai que nos auxilie para que tenhamos entendimento do que nós iremos ouvir aqui nesta noite, para que os nossos corações estejam receptivos às energias desta casa que estão sendo distribuídas pelos benfeitores espirituais, para que nós tenhamos boa vontade em nosso dia a dia para tornar as nossas virtudes sobrepostas às nossas más tendências que todos nós carregamos, e que possamos individualmente promover o bem coletivo, que possamos, com as nossas atitudes no dia a dia de melhora, fazer com que tudo isso sirva de exemplo e vá contagiando a cada irmão, e assim possamos transformar o nosso planeta nessa terra de paz e de amor que todos nós esperamos. Que assim seja. Sérgio. Vamos lá, boa noite. Bom, milenarmente,
as pessoas vêm batendo na nossa cabeça uma série de aspectos. Um deles eu acredito que ainda acontece muito, daquelas pessoas que acreditam em que tudo está pré-determinado. É o chamado determinismo. Outras pessoas acreditam que nada é pré-determinado. Mas os cientistas, os ateus, os atoas, né? Aí seria o que? A aleatoriedade. E há a ideia de que o que vale é um misto. Tem determinadas coisas que são pré-determinadas e tem determinadas coisas que não, que dependem muito dos aspectos das decisões do próprio espírito. Então a gente precisa separar o que é matéria do que é o espírito. Quando a gente fala de matéria, aí sim existe uma relação com o determinismo, que, por exemplo, dentro do planejamento reencarnatório, a gente pode ser comandado a fazer determinadas coisas quando a gente não quer fazer por vontade própria, para que a gente corrija algum aspecto moral que há em nós. Também há dito, foi dito por Jesus, é que Deus cuida de quem. A gente fala no ditado popular que Deus cuida dos bêbados, das criancinhas. Não é isso que a gente fala? Todo mundo que não está de livre arbítrio, que não tem a razão acionada, Deus vai prover. Jesus fala isso em Mateus 5, que é um capítulo maravilhoso, né, para olhar as aves do céu. Então, reino animal, reino vegetal, reino mineral, está tudo ali pré-determinado para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Só que quando o homem ganha o racional, aí entra o tal do livre-arbítrio, que coloca uma complicação muito grande. Porque a gente vem da animalidade e passa então a ter que domar os nossos instintos e afinar os nossos sentimentos. Nós estamos na era dos sentimentos. E o Espiritismo ele corrobora com essa terceira fase, que é um misto de coisas. Existem coisas pré-determinadas e existem coisas que vão ser direcionadas pela vontade, pelo pensamento e pelo sentimento do espírito. Então a gente separa o que é acontecimento da matéria do que é acontecimento moral. Qualquer decisão moral, ela não depende ela não é determinada. O homem pode mudar a qualquer momento. Existem tendências que a gente vem carregando, inclinações. Quem tem inclinação ao mal tem uma tendência a ter respostas mais voltadas para o mal. É uma lei de probabilidades. Quem tem uma tendência mais para o bem, há uma probabilidade maior de que as ações dele sejam mais pautadas no bem. Mas não quer dizer que quem tenha tendências para o bem, faça sempre o bem, e quem tenha tendências para o mal, faça sempre o mal. Tudo bem até aqui? Não perdi ninguém? Então a gente precisa só entender, né, entre determinismo e livre-arbítrio, tem essa visão dualista, que é a matéria, e as três coisas que eu mencionei eu vou repetir: pensamento, vontade e sentimento. Essas três coisinhas, elas residem aonde? No espírito. E se residem no espírito, é pautada pelo livre-arbítrio. A partir do momento que o homem ganha a razão, ela vai ser pautada nisso. As causas não determinam individualmente, mas elas determinam probabilidade de acontecer, aquilo que eu mencionei agora há pouco. Não quer dizer que alguém que tenha sempre colocado uma questão para uma pessoa, ela responde 9 vezes do mesmo jeito, há uma probabilidade grande, na 10ª, de 90% dele responder da mesma forma. E aí fecha 100%. Mas também há uma probabilidade de na 10ª vez ele responder de forma diferente. Então não é alguma coisa determinada, vai depender muito da vontade e vai depender do livre-arbítrio então do espírito.
Enquanto encarnados, nós temos aí uma associação muito grande com a matéria. E a matéria, se a gente pegar a questão 860, ela fala o seguinte: o Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer com que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? A pergunta é: eu posso mudar um determinado acontecimento? Eu posso abrandar os efeitos das minhas ações, principalmente ações que têm teor, resultado que vai para o mal? E a resposta dos espíritos: pode, se esta aparente mudança na ordem dos acontecimentos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Para traduzir assim, bem simples, quer dizer o quê? Eu preciso passar por tudo o que eu causei? A resposta dos espíritos é não. Se você mudar a sua forma de pensar, se você mudar as tuas tendências, você resgata automaticamente os erros que você cometeu. Na matemática divina não é 1 para 1. A gente às vezes se preocupa, principalmente quando se relaciona com perdão. Alguém fala: se a pessoa não me perdoar, eu nunca vou ficar em paz. Se o outro não me pedir perdão, eu nunca vou ficar em paz. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando o meu destino na mão de uma terceira pessoa, e isso não é permitido. É permitido até certo ponto, para que a gente saiba que aquilo é errado, para que a gente sofra com aquilo e mude a forma de lidar com as coisas. Então o perdão, comumente a gente se confunde com ele. Jesus já falou sobre isso lá atrás, quando ele nos apresentou um Deus compassivo, quando ele teve todo um esforço. O primeiro Moisés veio e colocou ali um Deus guerreiro, mais severo. Colocou a lei de Italião, que muitos pensam que é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa, em primeiro momento, para um povo mais selvagem. Por quê? Alguém roubava, o outro queria matar. E aí Moisés veio e fala: não, se roubou, corta um dedo. Poxa, mas ainda é uma coisa grave, não é? Nos tempos de hoje é. Mas nos tempos de Moisés ele estava atenuando a pena. Não precisa matar porque roubou. Corta o dedo, já aprende a lição. Era uma coisa muito mais humana, muito mais civil. Não tem nada a ver com a lei divina. A lei divina é a lei do amor, e a dinâmica divina prevê que tudo vai se reparar. Qualquer erro que nós cometamos, teremos a oportunidade de buscar a correção daquilo. Mas foi um avanço para a época, a lei de Italião. Hoje a gente olha a lei de Italião, a gente acha um absurdo as pessoas que querem pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, pessoas que querem se vingar de atos extremos, quando na verdade 2 erros não fazem o certo. Na verdade, 2 pessoas errando, as 2 terão que resgatar. Não existe atenuante nesse caso, se a intenção é de prejudicar o outro. O atenuante é quando não existe a intenção de prejudicar. Aí sim, né? Aí a própria lei civil fala em dolo ou em culpa. Eu quis fazer, ou não, eu não quis fazer, mas aconteceu. Tem um abrandamento da pena. Na lei divina isso já é permitido, já funciona dessa forma. A lei civil é que vai evoluindo para se equiparar. Conforme a sociedade vai evoluindo, a lei civil evolui para se equiparar à lei divina. Um dia lá na frente ela vai ficar igual, e aí ela não vai ser mais necessária. Mas enquanto as pessoas são do jeito que são, ela ainda é necessária, só que ela vai sofrer esse processo de evolução. Outra questão, a 872 fala o seguinte: os detalhes dos acontecimentos dependem das circunstâncias que criadas pelo próprio homem encarnado. Ou seja, o efeito que nós estamos colhendo ou foi causado por nós nessa presente existência,
ou foi causado em existências pregressas. Qualquer processo de dor que esteja acontecendo conosco tem um propósito de reeducação, não de punição. Por isso que se é permitido o abrandamento das penas. Por isso que a gente não tem que pagar tudo o que fez de errado. A gente tem que trabalhar para mudar as nossas tendências. E a partir do momento, e a gente precisa lembrar isso sempre, conforme eu vou evoluindo, e Jesus colocou a questão, todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Conforme eu vou evoluindo, mais eu quero servir, mais eu me coloco a serviço das outras pessoas. Quando a gente chegar a anjo lá na frente, nós não vamos ficar tocando harpa no céu, mesmo porque isso é ócio, e ócio é errado. Nós vamos ficar trabalhando. Nós vamos trabalhando e vamos ganhando, vai aumentando a categoria dos trabalhos que nós vamos nos qualificando para fazer, a partir do momento que a gente vai melhorando. E a gente faz com gosto, porque este é o nosso verdadeiro propósito, é se melhorar para servir. Portanto, a melhor forma de reparar os nossos erros é servindo, que a gente já vai praticando aquilo que a gente vai fazer lá na frente. A questão 861, ela coloca que os atos da vida moral emanam sempre do próprio homem, que tem a liberdade de escolher. Então, atos da vida moral separado da matéria. A matéria, por exemplo, vai ser uma imposição para que a pessoa nasça com uma determinada deficiência, que a pessoa nasça num corpo de mulher quando está habituada a nascer num corpo de homem. Isso vai ser um determinismo, muitas vezes, para que o espírito passe a respeitar o outro lado, para que ele saiba compreender, para que ele passe a criar empatia pelo que o outro gênero tem que viver, tem que vivenciar no dia a dia. A questão 851, ela fala que a fatalidade ela só pode existir em relação às provas físicas, nunca com relação às provas morais. E na medida que o homem vai amadurecendo espiritualmente, ele vai criando consciência, e a moral vai melhorando a partir desse aspecto. Então, o que acontece conosco? Muitas vezes, às vezes falam assim, por que tem que reencarnar? Muita gente não gostaria de reencarnar. Quando pensa em reencarnar, e a gente sabe disso pelos livros espíritas, que é mais difícil para o cara que está lá no plano espiritual reencarnar do que aquele que está encarnado desencarnar. É mais difícil porque ao desencarnar existe todo um processo de esquecimento, não se tem plena consciência do que vai enfrentar, mas ao encarnar se tem plena consciência. A gente sabe o que vai enfrentar, a gente sabe as provas que vai viver, a gente tem medo de falhar de novo. E existem muitas situações, por exemplo, de aborto espontâneo, porque o espírito desiste da reencarnação. Ele desiste, ele se acovarda diante da reencarnação. Então, tão traumático é esse processo. Então, assim, não existe destino premeditado que nos arraste. O Evangelho fala, não existe arrebatamento irresistível. Sempre existirá a nossa liberdade de dizer, não vou fazer, não quero, não é para mim, ou vou fazer, quero, é para mim. É importante que a gente saiba disso, que a matéria ela tem uma certa influência, porque ela está sendo um anteparo na interação com as outras pessoas, mas a vontade do Espírito é que prevalece sempre. O destino que existe é aquele que nós mesmos construímos e que podemos ir modificando, porque esse é um outro aspecto importante. Às vezes as pessoas falam, gostariam de saber o futuro. Vocês gostariam de saber o futuro? Não? Tem medo? Algumas pessoas às vezes querem saber o futuro, vão até buscar pessoas que leem mão, cigana,
vai ver se vai achar a tampa da panela, né? E na verdade o futuro a gente está construindo a cada ato nosso. Isso que é importante a gente saber. Não existe um futuro premeditado, porque eu posso mudar as ações do futuro a cada momento com as decisões que eu vou tomando. E outro aspecto que eu também gosto de falar quando eu falo sobre esse assunto, existem duas forças que se contrapõem. Uma é o tal livre-arbítrio, que é a nossa tão entoada liberdade, né? E a outra força que nos contrapõe, cada uma puxa para um lado, é a força da responsabilidade. Quanto mais eu tenho que colher responsabilidade pelos atos errados, menos liberdade eu tenho. Vocês conseguem entender isso? Muitas vezes numa encarnação eu não tenho quase livre-arbítrio. Por quê? Porque eu tenho tanta ação errada do passado e continuo com as mesmas tendências, que eu sou arrastado durante a encarnação inteira pelo peso das responsabilidades que eu tenho que colher, pelas coisas que eu tenho que resolver, pelas mudanças de comportamento que eu tenho que fazer comigo mesmo, pelas tendências que eu tenho que resolver, pelas inclinações que eu tenho que mudar. A todo momento a gente gera causa de dor ou de saúde, de alegria, de sofrimento. É importante também a gente saber isso. Até por conta do tratamento que a gente vai precisar fazer para resolver isso tudo. É importante que a gente saiba que mesmo a gente frequentando a casa espírita várias vezes por semana, a gente ainda não atinge a santidade numa encarnação só. Posso trabalhar servindo sopão a encarnação inteira, ainda assim existirá coisas em mim que eu preciso trabalhar que ainda não vieram comigo nessa encarnação. Elas estão adormecidas. Tendências adormecidas, por quê? Porque não é momento de eu trabalhar essas tendências agora. Taquei terror em vocês agora? Não. Acontece. Na verdade é assim, Jesus disse que o jugo seria leve, não disse? Então eles colocam na nossa mão um planejamento reencarnatório que nós conseguimos atender. Se eu viesse com a vontade de pagar tudo numa encarnação só, eu não daria conta. Quando a gente está no plano espiritual, funciona mais ou menos assim, igual quando está no fim do ano que a gente promete fazer regime, que a gente vai para a academia, assina 6 meses, vai 3 dias, aquelas coisas, aquela empolgação que a gente faz. No planejamento reencarnatório, lá no plano espiritual, a gente faz a mesma coisa. Só que tem nossos guias que falam para nós assim: calma, valentão, você não está com essa bola toda, você não pode tudo isso, vamos diminuir um pouquinho, vamos lidar só com essas coisinhas aqui, e conforme você for melhorando, aí as coisas vão aparecendo. É uma coisa muito comum quando a gente faz uma busca pelo autoconhecimento, a gente descobriu um monte de problema, não é? Tem gente que desiste, tem gente que diz que ser espírita ou ser cristão é muito difícil, tem gente que abandona a doutrina por conta disso. Por quê? Porque descobre muito problema. Não é que a gente inventa problema, é que a gente percebe os problemas. A nossa sombra, ela só aparece quando a gente coloca luz sobre ela. Quando entra a luz, quando a gente se ilumina, é que a sombra aparece. Conseguem perceber isso? Então a sombra precisa ser tratada por nós como uma coisa normal. A gente se assusta às vezes com os pensamentos que a gente tem. É só eu que faço isso ou vocês também? De vez em quando vocês pegam um pensamento meio doido assim na cabeça, principalmente no trânsito, né? Aqueles pensamentos que você está divagando de repente, ou então que você quer passar em cima de um sujeito que você não gosta muito, ou alguém que atravessou a frente, aí o instinto dá aquela cutucada e fala: nossa senhora, passou o obsessor aqui perto de mim, né? Que a culpa ou é do demônio, quando a gente é católico, ou é evangélico, ou é do obsessor, quando a gente vira espírita, mas a culpa é sempre de outra pessoa, né? Então a gente se assusta, mas não é para se assustar.
Se está aparecendo esse lado para nós, é porque a gente se qualificou para lidar com aquilo. Isso é muito importante a gente saber. Se eu estou enxergando coisas em mim que precisam ser melhoradas, elas já estavam ali. Muitas delas estavam adormecidas. E se elas começam a aparecer, então a gente fala, poxa, fiz 50 anos, parece que degringolou, a idade do lobo, a idade da loba, aquelas coisas todas que a gente fala, parece que a coisa deu para trás. São tendências que vão aparecendo realmente no momento que a gente está pronto para lidar com aquilo. Todo aquele conteúdo reprimido durante toda a nossa trajetória, porque os pais nos ensinaram a ser bonzinho, ir na igreja, depois ir no centro espírita, e aí a gente faz aquela reza a missa direitinho, aí chega um determinado momento que a gente fala, não, agora é comigo, né? Roda a baiana e fala, agora é comigo, é eu e eu. E aí aparecem algumas coisas que a gente realmente se assusta. Mas não é para assustar, faz parte do processo, como eu disse, né? E o que a gente faz então para lidar com isso tudo? A primeira coisa que eu disse é, deixa eu falar antes de tudo, utiliza todos os recursos que Deus nos deu. Deus nos deu medicina. Dentro da medicina existe o ramo da psicologia. Utiliza a psicologia. Dentro do ramo da medicina existe a psiquiatria. Utiliza os serviços da psiquiatria, medicamentos, hormônios sintéticos que vão nos auxiliar a controlar tendências que o nosso organismo não está produzindo, por exemplo, neurotransmissores que estão desregulados, coisas que a gente precisa para ser auxiliado nesse processo. Então, utiliza tudo o que Deus nos coloca, né? Coloca à nossa disposição. Não parece que piorou esse negócio de depressão? Não parece que piorou esse negócio de doideira? Parece que as pessoas estão ficando mais doidas. É por conta desse processo. São dois aspectos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, o ser realmente, agora é a era do sentimento. Quem estava evitando mergulhar para dentro de si mesmo, agora é obrigado a fazer isso. Então não foi que aumentou o problema, foi que agora a gente está começando a cavocar. E quanto mais mergulha, cada enxadada é uma minhoca que a gente fala, né? Quem gosta de pescaria, quando dá uma enxadada sai um monte de minhoca. É assim num processo de autoconhecimento. Eu não vou encontrar só coisa boa, eu vou encontrar coisas não tão boas. É preciso que a gente reconheça a nossa própria imperfeição. A gente eu chamo todo mundo, né, que nós estamos na era da regeneração, somos regenerandos, aspirantes à regeneração. O regenerado, ou regenerando, não é aquele que já está pronto, é aquele que já não tem uma tendência para o mal. Antes, a gente ia até uma arena, pegava pipoca e sentava para ver o leão destroçar ou as pessoas brigarem. Ainda tem gente assistindo luta de boxe, jiu-jitsu ou o que mais quiser. Jiu-jitsu não, outras, né? Jiu-jitsu não prega isso. Hoje, a gente, quando vê um ato ruim, a gente se enoja, não se enoja? Não dá um asco, a gente não vira a cara, troca de canal, fica nervoso com aquilo, fica agitado. Por quê? A gente é pobre, mas é limpinho, não é? A gente está melhorando. A gente é imperfeito, mas a gente está melhorando. Se a gente olhar para a humanidade, a gente é a humanidade, lá atrás a gente aplaudia a violência. Hoje a violência não é mais uma opção. Ela ainda acontece. A gente ainda dá as escorregadas. E reconhecer a nossa imperfeição. Ao reconhecer essa nossa imperfeição, existe uma outra coisa que a gente precisa fazer no contraponto, que Jesus nos pediu. Tudo que você quer para você, você tem que oferecer para o outro também. Se você reconhece a sua imperfeição, você tem que reconhecer a imperfeição do outro.
Por que eu preciso reconhecer a minha imperfeição e reconhecer a imperfeição do outro? Para trabalhar com a culpa e para trabalhar com o perdão, com a mágoa, com o ressentimento. Eu preciso atenuar os efeitos que estão acontecendo, seja causados por mim, sejam causados por outras pessoas, para eu poder lidar com essa culpa. Eu preciso acolher o meu lado obscuro, o meu lado sombra. Essa coisinha ruim que você vê de vez em quando, como eu brinquei, no trânsito, ou quando você está sozinho, você pensa, passa um pensamento e fala, opa, ainda bem que a turma não sabe ler pensamento, né? Acolhe isso. Com bom humor, sim, não para falar, é normal, pode fazer, não. É normal significa o seguinte, vai acontecer, eu preciso ficar vigilante para eu me reeducar, para eu trabalhar. Aquilo que eu não reconheço em mim, eu nunca vou trabalhar para melhorar. Agora, aquilo que eu reconheço que é meu, aí eu vou trabalhar para melhorar. Jesus pedia para a gente vigiar e orar. Vigia e ora, vigia e ora. Pegou coisa errada, ora. Vigia, exatamente para não cair, para não deixar as forças, o desejo, as forças das tendências, das inclinações serem mais fortes do que nós. Porque no final do dia, como eu disse, é o nosso livre-arbítrio, é o nosso poder de escolha, né? Então, muita gente anda nesses tempos pela metade. Pessoas que se dizem quebradas. Eu brinquei, buscando a tampa da panela, alguém para complementar. Até criaram uma coisa romântica de alma gêmea, como se um espírito fosse divisível em dois, e a gente fosse buscar essa complementação em outra pessoa. A grande novidade é, nós nos perdemos de nós mesmos. Nós nos negamos a reconhecer a legitimidade do nosso lado sombra, do lado negativo, das coisas ruins que ainda estão dentro de cada um de nós. Aí eu fico pela metade. A partir do momento que eu acolho e digo, é meu e eu vou trabalhar, a partir do momento que eu volto lá atrás e pego a criança que está ferida e trago ela, pego ela no colo, né? E falo, vamos lá que eu vou cuidar, vem cá meu nego, te dou um chamego. A partir do momento que eu passo pela minha adolescência, volto lá e recolho aquele jovem que tomou decisões não tão boas. A partir do momento que eu volto 1 ano, 2, 3, 5 anos para trás, e volto e me restabeleço com o meu eu de ontem, me perdoando das coisas erradas que eu fiz, das decisões equivocadas que eu tomei, me acolhendo, me trazendo, eu passo a ser uma pessoa inteira. Porque o inteiro nesse mundo é aquele que tem o lado bom e o lado não tão bom. O lado bom eu exponho e eu utilizo para ajudar outras pessoas, para melhorar aspectos e reparar danos que eu possa ter causado. Os romances espíritas nos mostram enfermeiras que trabalhavam com aborto, hoje são mães que acolhem filhos em suas casas, filhos de outras mães em suas casas. Eu não preciso ser abortado se eu causei aborto. Eu preciso acolher os filhos do aborto. Eu preciso acolher os filhos do abandono e não ser abandonado porque eu abandonei. Eu não preciso ser morto porque eu matei. Eu preciso só curar os bálsamos daqueles que estão traumatizados pelas mortes. E eu não preciso curar as pessoas que eu machuquei, mas é só curar as pessoas que estão à minha volta. Então é balsamizar as feridas de quem tiver a sorte de cruzar o nosso caminho. É fazer o bem sem olhar para quem que a gente está fazendo. É fazer o bem como um processo de reparação. É confiar que Deus vai mandar em nossa direção as pessoas que precisam estar conosco para que sejam perdoadas,
ou para que nos perdoem. Se não der, Deus vai mandar até nós pessoas que nós possamos acolher. Na matemática divina eu costumo dizer que a relação é N para N, não é 1 com 1. É todo mundo dentro de um planeta de provas e expiações, um monte de gente que cometeu um monte de deslize no passado. Uns são credores dos outros e uns são devedores dos outros. Quem está conosco, nós não sabemos o que fez ou o que nós fizemos, mas nós temos a oportunidade nesse reencontro de acolher. Outro aspecto que eu gosto de lembrar é: a família é constituída há muito tempo, certo? Desde os primeiros momentos, os primórdios dos homens das cavernas, que eles se ajuntaram numa organização familiar, porque eles perceberam que dava para se defender. Faziam turnos, um cuidava, enquanto uns dormiam, os outros faziam a ronda, e por aí vai, por proteção. Depois foi por afinidade. Todo mundo gosta da mãe? Todo mundo ama a mãe? Mãe é uma delícia, não é? Todo mundo pode levantar a mão quem ama a mãe. Mãe é uma delícia, a gente adora. Tem frase de Facebook que fala: mãe não devia morrer nunca, não é? A gente devia balsamizar a velha, né? Deixar ela balsamizada, embalsamada, melhor dizendo, falando até a palavra errada aqui, né? Mas vocês amam qual mãe? A dessa encarnação? E a mãe da encarnação passada, vocês amavam? Provavelmente amava também. Cadê aquela mãe? Cadê o pai? Cadê o maridinho? Cadê a esposinha? Cadê os filhos? De outras épocas. Estão por aí. Aquela pessoa que de repente está passando na rua pedindo um pão, foi um maridão, foi a esposinha, foi a mamãe, foi o papai numa encarnação anterior, tomou decisões erradas e eventualmente está passando na tua porta para poder ganhar o acolhimento, para ganhar o teu amor. Porque Jesus já nos disse, mas a gente ainda teima em duvidar. Somente o amor consegue resolver essa equação. Somente o amor consegue resolver essas pendências que nós colocamos uns para os outros. Então, quando eu me abro para o amor, a família é a família espiritual e ela passa a aumentar. A família espiritual, ela se amplia, ela congrega, ela agrega. A família física da matéria, a gente quer apegar, não quer que morra, não quer que fique sempre do nosso lado. A gente tem que pensar na família espiritual, porque vai chegar um momento em que o amor vai nos conduzir todos para um momento único, onde todo mundo vai se amar da mesma forma. E não existirá mais o relacionamento um com um. Não será mais necessário o relacionamento entre casais, né? Porque o relacionamento maior vai ser o fraternal, onde todos se amam da maneira mais ampla e restrita. Então, é preciso que a gente aprenda realmente a confiar. Eu não falei nenhuma novidade aqui, nenhuma. Tudo que eu falei aqui vocês já ouviram em outras palestras. O que eu tentei fazer aqui hoje foi só colocar tudo junto e falar de novo, para que a gente não esqueça essas coisas. A gente tem uma tendência às vezes de esquecer que somos reencarnacionistas. A gente quer as coisas muito para o hoje, para o agora, do imediatismo. A gente não confia tanto. O relacionamento com Deus, que antigamente era um relacionamento de medo, ainda prevalece. Se essa é a época, a era do sentimento, é pelo sentimento que a gente se relaciona com Deus. E o sentimento que nos conecta a Deus é o sentimento de amor. O ódio nos afasta dele. O egoísmo nos afasta dele. O orgulho nos afasta dele. E ele está sempre de braços abertos, nos esperando para nos acolher. Era esse o recado. Eu espero ter criado umas pulguinhas atrás da orelha para vocês. Meu papel aqui é sempre provocar, né?
e que a gente possa fazer as reflexões durante a semana e ver, acordar no meio da noite. Eu vou ficar maravilhado se vocês acordarem no meio da noite falando: desgraçado do Sérgio, perdão da palavra, né? Ai, Sérgio, por que você falou aquelas coisas? Aí eu vou adorar, porque é sinal que a palavra entrou, provocou e criou algum tipo de conflito interno, e é isso que a gente vem fazer aqui. Faz uma oração para fechar. Então vamos nos tranquilizando, mentalizando a figura de Jesus, mas não pregado na cruz, mas aquele Jesus alegre, de sorriso bonito, de olhar penetrante, mas um olhar que quando entra dentro de nós, nos deixa leves, nos faz flutuar. Aquele Jesus de braços acolhedores, aquele Jesus que em tempos de provações nos aconselha, quando estamos com o joelho dobrado, já sobrecarregados com o peso do mundo nas nossas costas, nos pega no colo, alivia as nossas dores, balsamiza as nossas feridas, é o irmão de todas as horas, é aquele melhor amigo que eu posso contar tudo, que ele não vai me censurar, é aquele melhor amigo que eu ligo na madrugada e digo: não estou bem, conversa comigo, fica comigo. É aquele amigo que quando a gente está fazendo as coisas certas, ele vibra, ele torce para que nós façamos sempre o nosso melhor. É esse Jesus que deve ser lembrado, é esse Jesus que deve ser carregado por nós, em nosso coração, é esse Jesus que nós devemos levar para casa quando retornarmos ao nosso lar, é este Jesus que nós devemos apresentar aos nossos familiares e amigos, para que eles também não tenham qualquer tipo de medo, não tenham qualquer tipo de receio, mas acorram até Ele toda vez que for necessário. Senhor, todas as vezes que eu não estiver em meus melhores momentos, me acolhe, seja meu espelho e me mostre a divindade que habita em mim. Me mostre que Tu é não só a minha origem, mas também o meu destino. Que nós possamos, durante essa semana, fazer as nossas reflexões, buscando nos aprimorar, pois essa é a verdadeira missão que nós temos aqui na Terra, buscar melhorar a cada dia, um dia melhor do que o outro, nos comparando a nós mesmos. Com isso, nós vamos encerrando a primeira parte dos trabalhos, continuando em silêncio, em oração, para que possamos proceder com o restante dos trabalhos da casa. Que assim seja.